Olá, aluno, seja muito bem-vindo à nossa aula do dia 8 de abril de 2020, nossa segunda aula online em Bioética e Saúde, professor Luiz Henrique Moura, biomédico falando. Sejam todos bem-vindos, lembrando que essa aula está em PowerPoint, lembrando que essa aula está também no link do YouTube, disponível para todos, e que eu também estou disponível lá no chat do Classroom, né, do Google Classroom, e que todos possam tirar as suas dúvidas, e que nós estamos à disposição no mesmo horário de aula, no mesmo horário que vocês teriam aula presencial. Eu estou disponível a todos aqui para que vocês possam tirar suas dúvidas, para que vocês possam detalhar um pouco mais a disciplina e principalmente criar a conscientização da bioética, criar a consciência, criar o conceito e que a gente consiga, nesta fase atual, né, do corona, de toda essa pandemia, entender um pouco mais e olhar para a saúde de uma outra forma, olhar para as pessoas de uma outra forma. Hoje nós vamos falar da bioética do idoso e minorias. Então veja que interessante, né? As minorias. E por que eu estou citando isso? Porque as minorias, na maioria das vezes, infelizmente, elas acabam sofrendo uma discriminação muito grande. Elas acabam perdendo o olhar da população em geral, principalmente na área da saúde, de forma muito gritante. Então é necessário que esse estudo, né, entre a biologia, a medicina, a filosofia, a parte ética, o direito, o biodireito, né, é necessário que a gente tenha um olhar diferente para as pessoas. É necessário que a gente considere as questões onde não existe um conceito moral, né? Então aqui eu dei o exemplo, né, da fertilização in vitro, do aborto, da clonagem, da eutanásia, os transgênicos, né? Então a responsabilidade hoje do profissional de saúde é muito grande. E eu observei, dentre as diversas notícias, eu observei durante diversas vezes, durante essa pandemia, nessas 2, 3 últimas semanas, o quão gritante a sociedade precisa de bioética. Só que nós, profissionais, pessoal, precisamos, antes de mais nada, entender de leis, entender da fisiologia humana, para que a partir daí eu consiga, e não é opinar, não, é atender, é dar assistência como profissional de saúde. Essa é a nossa função. Então nós não estamos aqui para ter juízo de valores. Nossa disciplina bioética ela é transdisciplinar, por exemplo, tá? Então é importante que nós tenhamos essa consciência. Mas vamos lá. Então, historicamente, né, pessoal, eu coloquei aqui um pouquinho do resumo para falar um pouco de quando ela surgiu. A gente já citou isso em sala de aula. Ela é uma disciplina relativamente muito nova e que ela vem aí da década de 70. E a partir daí, então, que se começou essa discussão e observou a necessidade de se discutir, de se conversar, de se teorizar, conhecer o que veio antes antropologicamente e o que se discute muito hoje, tá? Então é importante que as pessoas tenham esse viés mais técnico para ter um caminho mais pautado e pautado pelo humanismo. Então, eu não posso só analisar os fatos em si, os explicáveis, mas também os valores éticos. Então é muito importante que eu lembre sempre, constantemente, que a bioética ela vem numa crescente. Ela não é uma disciplina mutável. Ela não é uma disciplina onde eu simplesmente falo é isso ou aquilo. Existirá sim uma discussão, uma conversa técnica e a partir daí eu vou passear pelo direito e pela ética e pelo lado humano de cada indivíduo. E historicamente é o que se vem acontecendo. Historicamente, esse crescimento bioético, esse atendimento, essa assistência, esse apoio é o que tem se destacado na nossa disciplina, nas nossas multidisciplinaridades, ou seja, na biomedicina,
na farmácia, na fisioterapia, na enfermagem, na nutrição e na medicina em geral. Mas esses profissionais de saúde precisam entender que a bioética não é simplesmente eu não contar que uma pessoa está grávida, eu não falar mal ou eu não julgar porque aquele paciente chegou até mim porque ele tentou um suicídio ou porque ele matou uma pessoa. É eu entender que ali há um ser humano que precisa, necessita e tem direito ao atendimento de forma plena. Então, historicamente, esse crescimento é muito importante também. Hoje nós vamos falar de forma especial um pouco da bioética e o envelhecimento. Então, dentro dessas características éticas de envelhecimento, sempre desperta interesse. Porque ele é um grupo minoritário e imaginem o seguinte, vejam que discussões nós chegamos agora, por exemplo, com o corona, onde o grupo de risco é acima dos 60 anos. E muitas pessoas, devido ao número maior de pessoas terem crescido, a gente sabe que eles estão mais ativos, a gente sabe que eles estão em diferentes segmentos sociais, hoje eles têm uma vida ativa, eles vão para o baile, eles participam ativamente, até financeiramente, porque muitos ainda são arrimos de família. E aí, de que forma nós vamos tratar esse idoso? De que forma nós vamos dar apoio a esse idoso? Ah, se morrer só os idosos não tem problema. Se morrer só os idosos não vai causar nenhum mal. De que forma a gente vai observar isso? Então, observem como a nossa disciplina, a nossa questão da bioética e envelhecimento, ela vem de encontro ao que nós estamos debatendo nesse momento. Como que situações que chamam a atenção da sociedade sobre as atitudes abusivas com os velhos, que nós vemos descritas todos os dias, que foram discutidas por Shakespeare, Rei Lear, eles abordavam isso já anteriormente, como questões aonde se sabe envelhecer. Então a gente tem provas inúmeras de algumas obras antigas que abordavam já essa questão. E nos dias de hoje, que já eram discutidas a bioética e o envelhecimento, onde é um grupo minoritário, que vem se destacado nos últimos tempos por ser pessoas que são estimuladas a cada vez mais participar desse âmbito social, que estão participando, como eu já disse, muitas vezes até financeiramente. Então, a bioética e o envelhecimento não vai ser somente uma questão legal, mas vai ser também uma questão moral e ética, envolvendo esses idosos em como nós, como profissionais de saúde, vamos abordá-los, vamos tratá-los, vamos dar o apoio, a assistência e como eles sobreviverão a essa nova era, dentro de inúmeras características e uma nova que veio agora, que é justamente essa pandemia. Então, algumas questões relacionadas com esses processos de envelhecimento, esses aspectos éticos, morais, eles estão abordando e são abordados, como uma relação familiar, com pesquisas, a relação do profissional com o idoso, a morte e o envelhecimento dessas pessoas, a autonomia desse idoso, o abuso das pessoas idosas e até mesmo a alocação de recursos para eles. Porque estão, por exemplo, em diversas discussões na questão da idade, em como essas pessoas, no modo geral, vão sobreviver financeiramente, mas ninguém discute em como a terceira idade, em alguns casos financeiramente, pode ter esse apoio. Então, dentro das relações familiares, por exemplo, elas sempre foram importantes, dentro do ponto de vista do questionamento, das culturas, mas com o aumento cada vez maior dessa expectativa de vida, as famílias têm demandas maiores. E essa questão da sobrevivência em cada uma delas cada vez mais atual. A pesquisa no idoso ela é também muito importante, porque são pacientes que se defrontam hoje com os mesmos problemas que as mulheres, que as crianças, discutiam isso há algum tempo atrás. Então a saúde desses grupos, muitas vezes, são baseadas em estudos, mas não tem uma pesquisa voltada só para eles. E é importante lembrar que toda proteção também requer para esse grupo minoritário.
Então essa transposição nem sempre é válida, nem sempre tem como eu ajustar o que é para uma mulher, o que é para um homem, o que é para uma criança, para o idoso. Quando eu falo em pesquisa, eu tenho que lembrar que isso envolve questões relativas ao consentimento, que esse idoso ele tem que estar com o consentimento atualizado, sabendo dos riscos, tendo avaliação do comitê de ética da mesma forma que todos os outros. E que muitas vezes essa pesquisa tem que ser adequada a esse indivíduo. A relação profissional, por exemplo, com o paciente idoso, como que ela vai funcionar? Reflita um pouco. Então, é dever e lealdade, o compromisso da mesma forma. O terapeuta, quem está atendendo esse indivíduo, ele também tem que ter um relacionamento e também ter a verdade, ou seja, tem que ter a veracidade, ser verdadeiro e honesto com todas as informações que esse idoso tem o direito de saber. Então, em muitos casos, a família quer omitir as informações. Ah, mas ele vai... a expectativa de vida dele é mais 1 ano, são mais 2 anos, ele vai morrer mesmo. Para que gastar um dinheiro com isso? Para que despender um dinheiro para esse paciente? De que maneira que isso vai gastar com esse paciente? Ele já está à beira da morte. Esse indivíduo idoso, é importante ressaltar pela questão legal e principalmente pela questão ética, que é um dever ser verdadeiro, honesto com esse indivíduo, com esse paciente idoso. Muitas vezes, por pressões familiares, a gente tem aquele dilema, dizer ou não, como eu já citei, revelar ou não, de que forma. Então é importante, claro, você escolher uma melhor maneira de informar sem causar menor dano. Mas é importante que comunicar a notícia a esse paciente é direito dele, por mais que a família proibiu. Ainda falando um pouco da morte e o envelhecimento, esse indivíduo ele traz consigo uma perspectiva eminente. É óbvio que um indivíduo de 80 anos tem uma chance maior de morte do que um indivíduo de 60, de 50, de 30, de 40. Ele tem uma probabilidade, mas mesmo com esse aumento, e lembrando que hoje a sobrevida da população ela é finita, mas que vem aumentando, ela passa a ser mais contundente. Então, o indivíduo chegou com 80 anos, ele sabe que ele não tem mais 50 anos de vida, talvez 10, talvez 20, não tem como a gente mensurar isso, mas é óbvio que o caminho dele é mais curto dentro da possibilidade, classificando epidemiologicamente a probabilidade. Mas o respeito a esse indivíduo também tem que ser discutido. Lembrando que esse indivíduo já perdeu amigos, já perdeu familiares, já perdeu entes queridos, já viu a sociedade mudar diversas vezes. Então, como nós tratamos esse indivíduo? Com a chegada da velhice, esses idosos têm realmente uma característica de ter uma sensibilidade maior, uma possibilidade maior de ter uma depressão, de ter uma tristeza. Então é importante que eu saiba conversar, tratar, que eu saiba atender esse indivíduo. E que esse indivíduo também vai ter uma característica, ele traz consigo essa perspectiva. Então tudo isso tem que ser discutido com profissionais capacitados, tem que ser discutido e conversado, tem que ser capacitado pelos profissionais de saúde. E a própria fisiologia desse paciente tem que ter uma atenção maior. Então, a perspectiva desse paciente, por ter uma relação de idade maior, o atendimento a ele, a atenção a ele deve ser maior. Ele é um paciente mais delicado, ele é um paciente mais suscetível a doenças como agora, ele é um imunodeprimido, ele é um grupo de risco. Como está sendo tratado esse indivíduo nesse momento, com constantes notícias falando que eles são os mais vulneráveis? Qual apoio está sendo dado para ele? Qual apoio você, como profissional de saúde, está dando? Se pergunte isso. Como você está se capacitando para tratar esse indivíduo? Então, a bioética vem de encontro a isso. Ela vem tratar esse indivíduo de forma que, dentro da equidade que é prescrita pelo SUS,
que está na Constituição de 1998. A equidade não quer dizer igualdade. Dentro da equidade que ele merece e necessita, ele também tem que ter todo o apoio, não simplesmente ser trancado, por exemplo, na nossa pandemia agora dentro de casa, e esquecido. De que maneira ele está sendo lembrado, tratado e bioeticamente falando. De que maneira estamos observando para essa população dos nossos idosos. Então, quando existe, por exemplo, uma doença grave, que é o que nós estamos tendo agora, uma condição de saúde, os aspectos físicos, mentais, que geram sofrimento para esse indivíduo. Uma simples gripe pode matar esse indivíduo. Então, essa possibilidade, esse ser humano, né, ele que guarda a vida, ele tem, como eu disse, uma sensibilidade maior. E a última perspectiva, ainda falando das religiões, né, que é um dom divino, que esse ser humano ele vai ser responsável pela preservação. Então é isso que nós temos que atentar dentro da bioética, citando ela no direito, como nós citamos na aula passada, os direitos humanos, o direito à vida, o direito a uma vida social, o direito a uma vida plena, mesmo ele tendo 80, 90, 100, 110 anos. Pessoal, finalizando, como tarefa, eu quero deixar aqui uma pesquisa, né? Quero que vocês façam uma pesquisa relacionada à bioética de minorias. E as minorias, nós citamos muito os idosos, mas podem ser os índios, podem ser os negros, podem ser as mulheres, pode ser uma classe social, pode ser até mesmo crianças com uma certa doença. Então eu quero para a próxima aula que vocês pesquisem uma notícia relacionada à bioética de minorias. Podem fazer esse estudo em conjunto, tá? Para a gente comentar na próxima aula. Mais uma vez eu agradeço a presença de todos vocês, agradeço a atenção, lembrando que essa metodologia é uma metodologia nova para quase todos e que a gente tem que ter, nesse momento é necessário, é importante ter muita paciência, muita calma, realmente muita paciência e muita calma, né? Muita compreensão para que a gente consiga ter esse crescimento e no momento que a gente voltar para as nossas aulas presenciais, que a gente possa ter como aprendizado tudo isso que a gente passou. Então, um grande abraço, uma boa semana para todos nós e até o próximo encontro. Muito obrigado.